Oi, gente! Então, agora vamos para mais uma correção, só que dessa vez vamos corrigir a folha que eu enviei para vocês. O primeiro exercício diz assim: qual a influência da Revolução Francesa e da Revolução Industrial no romantismo? Toda! Porque a Revolução Francesa ela deu origem a uma série de descontentamentos por causa de crise financeira no país, principalmente porque o mundo todo estava num processo de industrialização e a França não estava e financiava, inclusive, a guerra entre Estados Unidos e Inglaterra, sendo então a Inglaterra um dos países que deu o pontapé inicial para a Revolução Industrial. E a Revolução Industrial foi que trouxe a falta de sentimento, a falta de ver o homem, né, como alguém dotado de sentimento, alguém que só precisava trabalhar. E então, essa é mais ou menos a resposta do que vocês deveriam ter colocado. Bom, Honoré de Balzac foi muito importante para a estética romântica. Leia o fragmento abaixo. Então, tinha que achar a liberdade de criação, o individualismo e o pessimismo. Então, vamos lá. Liberdade de criação. Por quê? Porque ele não obedece uma ordem. Ele diz o que ele quer sobre os sentimentos de forma como ele quer. Então, ele tem liberdade de criação a partir do momento que ele fala sobre o que ele quer, sobre os seus sentimentos mais obscuros dentro do romantismo, tá? Liberdade de criação seria isso. Individualismo fala só de si e sobre si, não fala de mais ninguém, só de si, dos seus sentimentos obscuros. E o pessimismo é justamente falar dessa obscuridade toda. Então, um exemplo para isso é: o ódio tem melhor memória do que o amor, né? Liberdade de criação. Vocês podem dizer que nesse pequeno fragmento não há, por exemplo, rimas, tá? Entusiasmo com amigos, depois homens, amor. Parece um pouco narrativo, mas ele pende para o verso, tá? E o pessimismo, já falei para vocês. Individualismo, vamos ver. A infelicidade tem sido de bom. Faz-nos conhecer os verdadeiros amigos. Então, ele conversa com o leitor e ele se coloca na posição de vítima. 3. A escrita feminina tem papel importante para a comunidade feminina e reage diferentemente dos textos escritos pelo gênero masculino. Escreve um texto coeso e coerente, mínimo 5 linhas. Então, eu queria sondar vocês para o que vocês achavam da escrita feminina e depois eu dei para vocês o conteúdo. Então, realmente, a escrita feminina ela se difere. Por quê? Porque ela tem um posicionamento diferente. Enquanto o autor ele escreve sobre os seus sentimentos, a sua obscuridade, ele é individualista, a mulher do romantismo, ela se vê como um ser que precisa dotar aquele conhecimento, aquela posição social. Ela questiona como ela é vista pela sociedade, como o homem vê ela pela sociedade, como o homem e a sociedade dizem de que modos ela tem que atuar, tá? Considere as afirmações sobre o romantismo. As primeiras manifestações do estilo romântico caracterizam pela reafirmação da razão como pressuposto da criação artística. Razão nunca, sempre emoção, então não é a uma. Muitas poesias do romantismo apresentam uma visão negativa, desiludida e tediosa da existência. Certo. A poesia romântica inglesa, em sua origem, resgatou as tradições literárias populares. Não tem nada disso pra gente comentar, né? Falamos sobre Revolução Francesa, Revolução Industrial, então não tem nada de ingleses. Então, somente a 2. Bom, 5. A relação entre a literatura romântica e Portugal e o pensamento liberal ocorre porque
De certo modo, a estética romântica enfatiza valores ligados ao mundo burguês, tal como o individualismo, o conceito de liberdade, inclusive de criação e igualdade. Letra C. 6. Tem o poema Seus Olhos. Da leitura do poema, independente do que se trata da obra do 3. Romantismo, o qual se identifica a idealização da mulher. B. Analise o comportamento delírico com relação à pessoa amada. Faça um texto de análise, retirando passagens para exemplificar. Então, vocês iam dizer que ele ama muito a mulher amada, ao ponto de dizer que ele quer pintar os olhos da mulher. Que mais? Que existia um divino e um eterno naquele amor, que esse amor ele é suave, que um só momento, que o momento em que ele viu ela, algo lhe fez queimar. Então, esses são elementos. Então, terminamos de corrigir. Beijos!